Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Começando a nossa aula de hoje, a gente vai começar fazendo a correção da atividade da aula anterior, né? O exercício falava assim: agora vamos revisar tudo que já foi aprendido sobre porcentagem. Resolva os exercícios propostos no seu caderno. Calcule 20% de 500. Então, para eu calcular 20% de 500, eu faria o seguinte, né? Ó, para você calcular, então, 20% de 500, você tem aqui 20% de 500, concordam? Que é o que o exercício deu, não é? Eu disse para vocês anteriormente que 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, né? De corresponde ao vezes e 500 corresponde ao 500. Então, o que que ficou? Ficou 20% de 500, certo? Você vai cortar esse zero de cima com esse zero embaixo, esse zero de cima com esse zero embaixo. Ficou, então, 20 vezes 5 em cima, né? E 1 embaixo. 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 1, 100. Então, 20% de 500 é 100, certo? Depois, a questão número 2 falava assim, ó. Coloque 5 quartos na forma percentual. Que jeito que eu vou colocar 5 quartos na forma percentual? Ó, 5 quartos. A fração ele já me deu. 5 quartos. Divide para mim 5 dividido por 4. Vocês vão achar 1,25, certo? Vocês concordam que 100 é a maneira de escrever em porcentagem? Vocês concordam que 100 dividido por 100 é o mesmo que 1, certo? E todo mundo que eu multiplico por 1 vai ser ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 9 vai dar 9, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5, dividir por 4, deu 1,25, né? Vou multiplicar por uma fração 100 sobre 100, porque 100 dividido por 100, eu mostrei para vocês que 100 sobre 100 dá 1, né? Então, ó, aqui embaixo é como se fosse 1, certo? 1,25 vezes 100 dá 125. 1 vezes 100 dá 100. Então, 1,25 vezes 100, 125. 1 vezes 100, 100. 125 dividido por 100. Vocês lembram que por 100 significa por cento? Então, isso é 125%, certo? Depois, a questão número 3 falava assim, transforme 3 quartos em porcentagem. Do mesmo jeito, ó, gente. 3 dividido por 4 faz aí, tá 0,75, certo? Vamos multiplicar por 100 em cima e embaixo, né? Então, 0,75 vezes 100 dá 75. Aqui é o mesmo que 1. 1 vezes 100 dá 100. 75 sobre 100. Lembra que o sobre 100 é o mesmo que o por cento. Então, fica 75 por 100, 75%, certo? Depois, transforme 7/5 em porcentagem. Então, mais uma vez, 7 dividido por 5 dá 1,4. Multiplica isso por 100 em cima e embaixo, que é como se tivesse um 1 aqui, ó.
1,4 vezes 100, 140. 1 vezes 100, 100. 140 por 100. 100 é o mesmo que por cento. Então, 140%, certo? 140 por 100 é 140%, certo? Depois, a questão número 5, pedia para transformar o 30% em um número decimal. Para transformar 30% em um número decimal, né? Agora a gente vai fazer o processo contrário. Porcento significa dividido por 100, não é? Então, 30% é 30 dividido por 100, certo? Pega 30 e divide por 100. Esse zero pode cortar com esse. 3 dividido por 10 dá 0,3. Então, 30% é o número decimal 0,3, certo? Depois, a questão número 6. A questão número 6 falava assim, ó. Uma loja vendia uma TV por R$ 2.000 no Dia das Mães. A loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual o preço final da TV depois do desconto? Então, de cara, eu pagaria R$ 2.000, mas vai ter um desconto, então vou ter que tirar uma quantidade, né? Descontar é subtrair. Vou subtrair 20% dessa quantidade aqui, certo? 20% do valor da TV. Então, como que ficou isso daí, ó? Você tem, né? Primeiro, que calcular 20% de 2.000, 20% do valor da TV. Então, mais uma vez, 20% é 20 sobre 100. É vezes 2.000 é 2.000, né? Mais uma vez, posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Ficou 20 vezes 20, 400. Dividido por 1. 400 dividido por 1 vai dar 400, certo? Então, eu descobri que o meu desconto será de R$ 400. Eu vou pagar R$ 400 a menos. Então, qual que era o valor da TV? A TV custava 2.000. Eu vou tirar R$ 400, que é o desconto, vai sobrar R$ 1.600, certo? Esse é o valor que eu vou pagar agora, né? Então, o preço final da TV será de R$ 1.600, certo? Então, lembra que quando você vai fazer o desconto, você calcula a porcentagem que ele está te pedindo, né? Em cima do valor do produto, né? 20% de 2.000, achei 400, pega o valor do desconto e subtrai do original. Originalmente era 2.000, tirando os 400, vou pagar apenas 1.600. Essa é uma matemática, gente, que você leva para a vida, né? Não é uma matemática que fica só nos livros, né? É uma matemática do dia a dia, ok? Então tem que aprender a fazer descontos, tá? A aula 7. A aula 7 fala: um artigo esportivo custava R$ 180 e teve um aumento de 20%. Agora, ele custava R$ 180 e teve um aumento de 20%. Se teve um aumento, eu vou pagar mais barato, gente? Quando a gasolina tem um aumento, quando ela tem um reajuste, eu pago mais barato ou mais caro? Quando é um aumento, é mais caro. Então, eu vou somar essa porcentagem, certo? Então, vou calcular a porcentagem, os 20%, no valor atual, que é R$ 180. Depois eu vou pegar o resultado e vou somar, vou aumentar nos R$ 180, certo? Então, vamos lá resolver.
Primeiro eu vou começar com 20% de 180. 20% é 20 sobre 100. De é vezes 180 está aqui, certo? Agora, cuidado, ó, só tem esse zero, então vou cortar esse zero com esse. Não tem outro zero aqui, né, gente? Mas tem outro aqui, ó. Então, esse zero corta com esse. Só pode cortar zero de cima com zero embaixo. Se os dois estão embaixo, não pode cortar, não. Se os dois estão em cima, não pode cortar, não. É um de cima com um de baixo. Outro de cima com outro de baixo, certo? Lá em cima sobrou 2 vezes 18 e embaixo sobrou 1. 2 vezes 18, 36. Dividido por 1, dá 36. Então, o aumento foi de 36 reais, certo? Agora, quanto que eu pagava no produto? Eu pagava 180, concorda? Então, o preço original era 180. Aumentou, então vou somar 36. 180 mais 36, 216 reais. Então, após o aumento, o preço do artigo ele será de 216 reais. Com o aumento, eu vou pagar mais caro, né? O produto vai se tornar mais caro, certo? Tenta fazer alguns extras aí, tenta calcular isso quando for ao mercado, certo? O preço dos produtos, fazer desconto, fazer aumentos, certo? E aplicar isso no seu dia a dia, ok? Porque isso é uma matemática para a vida, a gente precisa muito de saber isso daí, tá bom? A gente vai hoje, então, para a aula de número 4, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai começar, né, copiando o cabeçalho, né? Não pode esquecer. Para quem vai copiar ou xerocar, vai copiar e xerocar a partir daqui. Tudo que tem aí para baixo é para ser copiado ou xerocado, tá bom? Então, não esqueça, o cabeçalho, né? Aula de número 4, seu nome completo, a série, 7º ano, a turma A ou B, marca um X na turma que for a sua, e o período, do dia 18 ao dia 25 de fevereiro, certo? Eu sou o professor Éder, ok? O professor de matemática de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre linguagem algébrica, certo? É aqui que a matemática começa a se tornar um pouco mais complexa, certo? Por quê? Porque é na álgebra que a gente substitui números por letras, certo? E essas letras, em cada momento, elas podem ter um valor diferente, ok? Então, essas letras, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas, porque elas são desconhecidas e podem, às vezes, variar ou não, certo? Então, linguagem algébrica é a linguagem matemática que adiciona letras aos números, certo? Então, a partir de agora, a matemática de vocês não é mais só com números, vai começar a aparecer letras, certo? Então, a linguagem algébrica é aquela usada que usa letras, símbolos e números para expressar de forma breve e concisa a solicitação de realizar operações matemáticas. Por exemplo, 2 vezes um número menos esse número ao quadrado é uma linguagem algébrica. Ou, se você preferir, 2x menos x ao quadrado, certo? Você pode falar 2x menos x ao quadrado. O que é 2x menos x ao quadrado? É o dobro de um número subtraído desse número elevado ao quadrado, ok? Isso é uma linguagem algébrica. Que número, professor? Não sei. Por isso ele está representado por x, certo? O uso da linguagem algébrica apropriada é muito importante para modelar muitas situações que ocorrem na natureza e na vida cotidiana, algumas das quais podem ser muito complexas, dependendo do número de variáveis
tratadas. Como as letras representam diferentes números, elas são chamadas de variável ou incógnita. Uma letra, ela é chamada de variável quando ela pode ser substituída por qualquer número, certo? E ela é chamada por incógnita quando ela é um número, só um número, mas eu não conheço ele, um número desconhecido, certo? Então, variável, quando a letra pode ser vários números. Incógnita, quando a letra pode ser um número que eu ainda não conheço, mas tem como eu descobrir que número é esse, certo? Então, observe aí, ó, linguagem usual e linguagem matemática, certo? Enquanto na linguagem usual você fala o dobro de um número, na linguagem matemática eu vou falar 2x, certo? Enquanto na linguagem usual você fala a metade de um número, na matemática eu vou falar x sobre 2, certo? Enquanto no usual você fala um número mais 5 ou um número somado com 5, eu falo x mais 5, certo? Enquanto na linguagem usual a gente fala o triplo de um número menos 6, ou o triplo de um número subtraído de 6, eu vou falar 3x menos 6. O triplo de um número, 3x, certo? Menos 6. E a soma de dois números. Eu não sei qual é esses dois números, então são dois números, então eu chamaria um de x e o outro de y. Então a soma de dois números seria x mais y, duas variáveis, certo? Então o dobro de um número, 2x, a metade de um número, x sobre 2. Um número somado com 5, x mais 5. O triplo de um número menos 6, 3x menos 6. A soma de dois números, x mais y, certo? E assim vocês vão aprendendo a conviver com a linguagem usual e transformar essa linguagem usual em linguagem matemática, certo? Dentro disso daí, né, a gente vai ver algumas sequências, certo? O que é sequências? Sequência é uma sucessão, né? Uma lista ordenada de números, ou uma lista ordenada de objetos ou figuras geométricas, entre outros elementos, certo? Então, sequência é uma sucessão, ok? Quando eu falo, por exemplo, os números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, isso é uma sequência, a sequência de números pares, certo? Se eu falo os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, isso é uma sequência, certo? E por ser uma sequência, ela é classificada como finita, porque ela tem fim. E os números pares, 0, 12, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, não tem fim. Então, é uma sequência infinita, certo? Então, como exemplos de sequência, né? Primeiro, nós temos os dias da semana, que são sequência finita. Começa no domingo e vai até o sábado, depois começa no domingo de novo e vai até o sábado, então tem um fim, né? Os meses do ano é uma sequência finita também? É, não é? Vai de janeiro até dezembro, dezembro começa janeiro novamente, né? A sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem fim? Não. Então, uma sequência infinita. Polígonos regulares, polígonos de 3 lados, triângulo, polígono de 4 lados, quadriláteros, polígono de 5 lados, pentágonos, né? Polígonos de 6 lados,
hexágonos. Então, é uma sequência também, certo? Tem fim? Não, ok? Ela é uma sequência infinita também, certo? Sequência recursiva. Sequência recursiva são as que têm a lei de formação, ou seja, tem uma regra matemática que explica a relação entre os termos de cada sequência, certo? Então, vocês vão ver muito sequências recursivas, certo? Sequências recursivas são aquelas sequências, né, que ela tem uma lei de formação. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, y é igual o dobro de x, certo? Se eu pôr o x valendo 1, 2 vezes 1, 2. Se eu pôr o x valendo 2, 2 vezes 2, 4. Se eu pôr o x valendo 3, 2 vezes 3, 6. Se eu pôr o x valendo 4, 2 vezes 4, 8. Olha a sequência, ó, 2, 4, 6, 8, e tem aqui infinitos termos. Essa sequência, eu consegui escrever ela numa fórmula matemática? Sim. O número da frente, o y, é igual 2 vezes o número de trás dele. Então, isso aqui, ó, é uma lei de formação. Então, essa sequência seria uma sequência recursiva, certo? Porque eu consigo fazer uma lei de formação para ela, certo? Se você pegasse os dias da semana, tem uma lei de formação para os dias da semana? Não, não tem. Então, não seria uma sequência recursiva, certo? Continuando aí, lei de formação. Então, por exemplo, ó, números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 3 pontinhos, que significa infinito, certo? Números naturais pares, que são divisores de 12. O 12 divide por 1, que dá 12, por 2, que dá 6, por 3, que dá 4, por 4, que dá 3, por 6, que dá 2, e 12 dividido por 12, que dá 1. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Certo? Tem mais? Não, não tem. Então, ela é finita. Terminou aí, certo? Geralmente, a infinita, ela vem com os 3 pontinhos aqui, certo? Para identificar que ela é infinita, que ela não tem fim. A de baixo não tem os 3 pontinhos. Então, ela é finita. Ok? Mais um exemplo de sequência recursiva com termos numéricos. Ó, a sequência em que o primeiro termo é 0 e a lei de formação é somar 1. Então, olha aqui. O primeiro termo meu é 0, certo? Vou pegar esse 0 e vou somar 1. 0 mais 1 deu quanto? 2. Então, tô doido, né? 0 mais 1, 1, né? Então, ó, o primeiro termo era 0, o segundo termo é 1, certo? Primeiro termo 0, o segundo termo é 1. E para achar o terceiro termo, vou pegar o segundo, que é 1, e a lei de formação é somar mais 1 ao termo anterior. Então, mais 1. 1 mais 1, 2. Tá aqui. E o próximo? Vou somar mais 1. 3. Tá aqui. E o próximo? Vou somar mais 1. 3 mais 1, 4. Tá aqui. Então, essa aqui é uma sequência recursiva. Ela tem uma lei de formação, né? É você considerar o primeiro termo sendo 0 e a ele somar sempre mais 1, certo? Ó, 0, 0 mais 1, 0 mais 1, mais 1, 0 mais 1 mais 1, mais 1, 0 mais 1 mais 1,
mais 1, 0 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Sempre somando mais 1 ao termo anterior. Esse é o termo anterior, né? Esse é o termo anterior. Esse é o termo anterior. Esse é o termo anterior. E assim vai. Outro exemplo. A sequência em que o primeiro termo é 3 e a lei de formação é multiplicar o termo anterior por 2. Então, vou pegar 3 vezes 2. Né? Então, o primeiro termo é 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 3, 6, 12, 24. É uma sequência infinita, por isso, nos dois casos, os pontinhos, né? Os 3 pontinhos, certo? Isso são sequências recursivas, que têm de lei de formação, tá bom? Tem uma regra que rege elas. Quando não é possível estabelecer nenhuma regra que defina cada termo da relação anterior, chamamos de sequência não recursiva. Olha esse exemplo, as sequências de números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e infinito. Você não consegue uma lei, uma regra. Como que eu fiz o 2 virar um 3, o 3 virar um 5, o 5 virar um 7, o 7 virar um 11, o 11 virar um 13, o 13 virar um 17, usando uma mesma regra? Não tem como. Então, se não tem como, ela é uma sequência não recursiva, certo? Ela não tem uma lei de formação, tá bom? Ó, a gente vai ver dois tipos de fórmulas recursivas, certo? A gente vai ver que o triângulo, certo? O número de termos do triângulo é n mais 1, onde nós temos o Tn somado a n mais 1, certo? T de triângulo, certo? E nós temos do quadrado que o Qn mais 1 é igual a Qn mais 2n mais 1, certo? Essa é a lei de formação de um triângulo, essa é a lei de formação de um quadrado. Observa aqui para vocês verem, ó, os números quadrados. Observe aqui. No primeiro desenho, eu tenho 1, não é? No segundo eu tenho 4, também é um quadrado. Aqui eu tenho 9, também é um quadrado. Aqui eu tenho já 16, também é um quadrado. Aqui eu tenho 25, né? E depois, o outro que vem aqui na frente, teria quantos pontinhos? O primeiro tem 1, o segundo tem 4, o terceiro tem 9, o quarto tem 16, o quinto tem 25. E o sexto, o próximo ali, quantos pontinhos teria? Basta você usar essa regra aqui, ó. Qn mais 1 é igual a Qn mais 2n mais 1, certo? Onde o n vai entrar na álgebra que eu estava falando lá atrás. O n é um valor desconhecido, é uma variável. O n vai valer 1, o n vai valer 2, o n vai valer 3, o n vai valer 4, o n vai valer 5, 6, 7, infinitos valores para o n, certo? Dentro dessa regra, dentro dessa lei de formação aqui, ó. Certo? Então, observe os cálculos aqui, ó. Ele jogou para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, certo?
Depois, para n igual a 4, tá um pouquinho para baixo. Aqui, ó, n igual a 4, certo? Então, ó, esse aqui seria o meu pontinho, né? Um pontinho pode formar primeiro um quadrado com 4 pontos, em segundo, um quadrado com 9 pontos, em terceiro, um quadrado com 16 pontos, e em quarto, um quadrado com 25 pontos. Então, esses são os valores que eu tenho para o n, ó. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. E vocês vão ver que no n igual a 1, eu vou achar 4, n igual a 2 eu vou achar 9, n igual a 3 eu vou achar 16, n igual a 4 eu vou achar 25 pontinhos, certo? E aí, se eu falasse para vocês, o quinto, quantos pontinhos teria o quinto quadrado que vem aqui na frente desse aqui, ó? Aqui tem outro. Infinitos. Será quantos pontinhos formaria o próximo quadrado, seguindo essa lei? Então, ó, eu disse para vocês que o Qn mais 1 é igual a Qn mais 2n mais 1, certo? Onde a gente vai substituir n por 1, ok? Então, observe aqui, ó, aonde era n, eu troquei por 1, ó. N, eu pus 1. N, eu pus 1. 2n, 2 vezes 1, certo? Então, Qn mais 1, Qn mais 1 igual a Qn mais 2n mais 1, ficou assim, ó. Q1 mais 1 igual a Q1 mais 2 vezes 1 mais 1. Resolvendo a matemática disso aqui agora, ó. 1 mais 1, 2. O Q1, quem é o meu Q1? O Q1 é o primeiro quadradinho. O primeiro quadradinho aqui, ó, foi formado com quantos pontinhos? Apenas um. Então, o Q1 só tinha um pontinho, certo? Agora, resolvendo, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, mais 3, certo? Logo, eu tenho que o segundo quadradinho, o Q2, seria 1 mais 3, 4. Então, ó, o segundo quadradinho da minha sequência, né, seria formado por 4 pontinhos, certo? Vamos para o que? Para o terceiro aqui, né? Seria aqui, ó, o 2, né? O nosso 2. Então, eu falaria aqui, ó, Qn mais 1, que é igual a Qn mais 2n mais 1. Essa é a lei de formação do quadrado. Aonde é n, eu vou trocar por 2 agora. Então, ó, n2, Q2, 2 vezes 2, certo? Resolvendo isso daí, ó, 2 mais 1, 3. O Q2, quem é o Q2? O Q2 era esse quadradinho anterior, ó. O Q2 eu achei ele aqui. O Q2 vale 4, certo? E resolvendo aqui, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 4 mais 5, 9. Então, meu terceiro quadradinho é formado com 9 pontinhos, certo? Agora, vamos para n igual a 3. Para n igual a 3. Então, ó, a regra do quadrado, Qn mais 1 é igual a Qn mais 2 vezes n mais 1, certo? Vou trocar o n por 3. Então, aqui, 3. Aqui, 3.
e aqui 3. Então, ficou, ó, Q3 mais 1 é igual a Q3 mais 2 vezes 3 mais 1, certo? Resolvendo isso daí agora, ó, 3 mais 1, 4. Q3, quem é o Q3, gente? Ó, o Q3 é 9. Então, aqui 9. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Certo? 9 mais 7, 16. Então, ele é formado por 16, certo? O Q3, né? E o Q4? Vamos trocar por N igual a 4. Então, a regra qual que é? Qn mais 1 mais Qn mais 2n mais 1. Essa é a minha lei de formação. Agora, eu vou substituir o n por 4. Ó, n é igual a 4. Então, aqui tem n, vou por 4. Aqui tem n, eu vou por 4. Aqui tem 2 vezes n, então 2 vezes 4. Certo? Então, reescrevendo, Q4 mais 1 igual a Q4 mais 2 vezes 4 mais 1. Certo? Resolvendo isso daí, 4 mais 1, 5. Q4, quem é o meu Q4, gente? O Q4 é 16. Então, 16. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 16 mais 9, 25. Certo? Se eu falasse para você agora, e o próximo quadradinho? Vocês concordam que depois desse quadradinho aqui, ó, eu tenho aqui posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, certo? Que é os meus N's. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Aliás, N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, certo? Esse é o 0, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, certo? Se esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o que vem aqui na frente? Vai ter quantos pontinhos? Vamos fazer? Então, vamos fazer. Tem jeito, ó. Nós vamos pegar a regra que n mais 1 igual que n mais 2n mais 1, certo? Lembrando que se esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o 0, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, esse outro aqui vai ser o quinto. Então, nós temos o n valendo 5, certo? Ok? Então, ó, quanto que é o n? O n eu vou trocar por 5. Mais 1 igual o que? Quanto que é o n de novo? O n é o 5. Mais 2 vezes o n. Quanto que é o n de novo? Mais 1. Concorda? Isso aqui dentro de um parênteses. Então, ó, resolvendo isso. 5 mais 1. Então, Q 6 é igual. Quem é o meu Q5, gente? O Q5 é aqui, ó. Q5, 25.
5. Mais 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, meu Q, 6, certo? O meu sexto quadrado seria 25 mais 11, 36. Aqui teria um quadrado com 36 bolinhas. Certo? Meu desenho não tá bom não, mas ficaria mais ou menos assim. Certo? E assim você pode descobrir qualquer um que você queira. Ok? Continuando. E números triangulares? Do mesmo jeito. A única coisa é que a regra para números triangulares é outra, né? A regra de números triangulares não é a regra de quadrados. Então, ó, vai ser Tn mais 1, que é igual a Tn, mais N mais 1, certo? Essa é a regra para os triângulos, ok? Então, ó, vamos aqui, ó, de novo. Lembrando, aqui é o 0, né? Aqui é o 0. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. E aqui tem outro triângulo aqui na frente, que seria o 5. Depois dele, o 6, certo? Então, esses são os valores do meu N, certo? N são números naturais, ok? Então, ó, vou fazer para N valendo 1, para N valendo 2, para N valendo 3, para N valendo 4, certo? Então, qual que é a minha regra? Ó, Tn mais 1, Tn mais 1 igual a Tn mais N mais 1. E vou trocar o N por 1. Então, ó, onde era N, vai ficar 1, N vai ficar 1, N mais 1 vai ficar 1 mais 1, certo? Resolvendo isso, T1 mais 1 igual T1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Quem é o T1? O T1 é o primeiro. O primeiro tem 1 somente. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Então, o segundo quadradinho, né? Ele teria 3 pontinhos, certo? Depois, para o N2, ó, N2, N2, N2. Então, ficou T2 mais 1, que é igual a T2, mais 2 mais 1. 2 mais 1, 3. O T2 está aqui, vale 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, ele teria, o terceiro quadradinho aqui, teria 6 pontinhos. Quadradinho não, triângulozinho, certo? Próximo. Tn mais 1 igual a Tn mais N mais 1. Vou trocar o N por 3 agora, né? Então, ó, N vale 3. Então, 3 aqui e 3 aqui, né? Resolvendo, 3 mais 1, 4. O T3 está aqui, vale quanto? 6. E 3 mais 1, 4. Resolvendo, 6 mais 4, 10. Então, o quarto quadradinho terá 10. Tá aqui. Quadradinho não, triângulozinho, certo? E agora para o n igual a 4. Né?
eu tenho a mesma coisa, né? A minha lei de formação, Tn mais 1, que é igual a Tn mais N mais 1, só que eu vou trocar o N por 4. Então, aqui é 4, aqui vai ser 4, e aqui vai ser 4 também, certo? Aqui ficou digitado errado, gente. Conserta aí é um 4, tá? Então, 4 mais 1, 5. O T4, né? Não é o T3, é o T4. Vale 10. Tá aqui. 4 mais 1, 5. Tá aqui. 10 mais 5, 15. Então, ele tem 15, certo? E aí dá para você descobrir, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto triângulo. Quantos que ele teria, certo? Basta você fazer as continhas, né? Substituindo a letra pelo valor numérico dela, certo? E você vai conseguir achar qualquer uma formação dessa sequência de quadrados e dessa sequência de triângulos, ok? Temos aí alguns exercícios para vocês fazerem, certo? E na próxima aula a gente faz a correção desses exercícios, tá bom? Espero que tenham entendido um pouquinho. Se caso não entendeu, me procura na escola, né? Marca um horário com a coordenação, né? E a gente pode estar explicando ao vivo para vocês, tirando as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.